Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Está sendo iniciada a história da ópera, atribuída pela professora Maria Carneiro. Alunos do segundo ano A, representantes Luiz Felipe, Kelly Lorena, Cleiton Luiz, Viviane, Camila Vitória, Robson dos Santos. História da ópera. O termo ópera provém do latim ópera, plural de opus, obra na mesma língua, sugerindo que esta combina de artes de canto, coral e solo, recreativo e balé, em um espetáculo encenado. A ópera surgiu no início do século XVII na Itália para definir as peças de teatro musical às quais se referem com formulação universais como drama per música, drama musical, ou fábula em música, fábula musical, espécie de diálogo falado ou declamado acompanhado por uma orquestra. Devido ao seu local de origem, a maior parte das óperas é encerrada em latim ou italiano. Suas origens remontam às tragédias gregas e cantos carnavalescos italianos no século XIV. A primeira obra considerada ópera data aproximadamente do ano 1594 em Florença, no final do Renascentismo, chamada Daphne, está atualmente desaparecida, escrita por Jacob. Para o círculo elitista de humanistas florentinos, conhecido como a Camerata, Daphne foi uma tentativa de reviver a tragédia grega clássica como parte de uma ampla repatriação em antiguidade que caracterizou o renascentismo, um trabalho posteriormente de Perry Richards, escrita para as botas de Henrique IV de França e Maria Médici em 1600, e é a primeira ópera que sobreviveu até atualmente. Ópera italiana. Na Itália, 3 cidades deram importantes contribuições para o desenvolvimento da ópera. Na Roma, aperfeiçoou os coros, Nápoles aperfeiçoou os bem-cantos e na Veneza, que foi a música instrumental. A ópera na Itália foi dividida em 3 características: ópera séria, ópera bufa e ópera canto. A ópera séria, também conhecida como a de drama, per músicas, melodrama, sério como referência no estilo nobre e sério da Itália, que predominou na década de 1710 e a sua origem foi a partir das convenções do drama através da música. Na ópera bufa, também conhecida como comédia, a música divergiu referente à vazão italiana, ópera cômica. A origem estava ligada ao desenvolvimento musical e literário que ocorria em Nápoles no início do século XVIII, de onde se espalhou pela Roma a norte da Itália. Na ópera de bel canto, o canto foi o estilo no século XIX presente na ópera italiana, que se caracterizava pelo virtuoso e adornos vocais, que demonstrava o solista em representação e, ademais, baseava-se em uma expansão vocal destinada em que o drama deveria ser expresso através do canto, valorizando-se sobre a melodia e mantendo-se sempre na linha. Ópera francesa. Rivalizando com produções importadas da ópera italiana, uma tradição francesa separada, cantada em francês, foi fundada pelo compositor italiano Jean-Baptiste Lully, que monopolizou a ópera francesa desde 1672. As aberturas de Lully, seus recitativos disciplinados e fluidos e seus intermédios estabeleceram um padrão que Gluck lutou por reformar quase um século depois. A ópera na França permaneceu incluindo interlúdios de balé e uma elaborada máquina cenográfica.
Ópera comique. A ópera francesa, com diálogos falados, é conhecida como ópera comique, independente de seus conteúdos, mas inicialmente por volta do século XVIII. Seu libreto está atrelado ao gênero bufo. Teve seu auge entre os anos de 1770 e 1880, e uma de suas representantes mais conhecida foi Carmen de Bizet, de 1875. A ópera cômica serviu como modelo para desenvolvimento do singspiel alemão e pode assemelhar-se à opereta, conforme o peso de seu conteúdo temático. Grande ópera. Os elementos da grande ópera francesa apareceram pela primeira vez nas obras Guillaume Tell, de Rossini, em 1829, e Robert Le Diable, de Meyerbeer, em 1831. Caracteriza-se por ter decorações luxuosas e elaboradas, um grande coro, uma grande orquestra, balés obrigatórios e um número elevado de personagens. O ápice da Grande Ópera na Itália se dá em Verdi, em Les Vepres Sicilienne, e Dom Carlos na Alemanha, e com Rienzi de Wagner. Ópera alemã. Inspirada predominantemente na ópera italiana, desenvolveu-se desde meados da metade do século XVII, uma tradição operística no território de língua alemã. A primeira ópera de um compositor teutônico foi Daphne de Henrique, cuja partitura, infelizmente, não sobreviveu ao tempo. Daphne conheceu a forma musical durante sua estada na Itália entre 1609 e 1613. Apenas alguns anos após a estreia de Daphne, foi composta a primeira ópera de língua alemã, que chegou até nós, o Poema Espiritual da Floresta ou Peça Alegre, intitulado Zelun. Zelun é uma obra alegórico-didática inspirada na dramaturgia escolástica da Renascença alemã. Ópera portuguesa. Não se sabe ao certo quando começou a cantar ópera em Portugal, mas já antes de 1755 havia um teatro onde se executava ópera em Lisboa, e que foi destruído pelo terremoto. Foi já na regência de Dom João que se inaugurou. Em 1793, no Teatro Nacional de São Carlos, com a ópera La Baralina, Amante de Cimarosa. O Teatro Nacional de São João foi inaugurado durante a regência do Príncipe do Brasil. Foi nesse palco que a célebre cantora lírica Luísa Todi viveu e trabalhou antes de seguir para Londres. Ópera no Brasil. No final do século XVII, na Bahia e Pernambuco, alguns historiadores documentaram exibições envolvendo elementos musicais, cênicos e visuais, autos sacramentais e os dramas pastoris, utilizando como forma de instrução religiosa ou entretenimento, com a abertura de várias casas de ópera e teatros nos principais centros urbanos. Admirador do gênero, Dom João VI resolveu amenizar os desaberes do exílio, encomendando uma obra ao padre carioca José Maurício Nunes Garcia. Le Due Gemelli foi escrita em italiano, como mandava a tradição, e deveria ter sido encenada em 1809. Contudo, não há registros que comprovem tal acontecimento. A pintura, por sua vez, teria se perdido no incêndio. Por isso, A Noite de São João, com libreto em português de José de Alencar e música de Elias Álvares Lobo, costuma ser citada como a primeira ópera genuinamente brasileira, escrita e representada de fato. Sua estreia ocorreu em Rio de Janeiro, em dezembro de 1860, no palco do Teatro Real São João. A celebrada produção contou com a chancela da Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, cujo patrono era ninguém menos que o imperador Dom Pedro II, outro famoso entusiasta da cena lírica. A instituição ainda relevante Antônio Carlos Gomes, alguns anos depois, o jovem carpinteiro começou um regente ou orquestra, mas consagrou-se
ao transformar o romance O Guarani, do mesmo José Alencar, em uma ópera em 4 atos, com libreto em italiano de Antonio Scalvini II Guarani. Estreou em março de 1870 no Teatro alla Scala de Milão, um dos mais prestigiados da Europa. Primeiro drama lírico composto por um brasileiro a conquistar a crítica e o público no exterior, permanece até hoje no repertório de grandes companhias e teatros da Europa e pelo mundo. Principais óperas do Brasil. Entre as óperas brasileiras, esta é provavelmente a mais famosa do Brasil, no Brasil e no exterior. Carlos Gomes se inspirou no livro Guarani, de José Alencar, para escrever esta ópera, que foi a primeira obra nacional a alcançar muito sucesso além mar. Mas não foi apenas esta ópera que Carlos Gomes escreveu. Sua primeira ópera se chama A Noite do Castelo, que foi escrita em 1861, esta sim cantada em português. Ainda escreveu Fosca em 1873, Salvatore Rosa, 1874, Maria Tudor, 1879 e Lo Schiavo, 1889. Entretanto, mesmo com tantas obras, aquele que ainda vem à memória ao ouvir o nome do compositor é Guarani. Pedro Malas Artes. Esta ópera possui 2 grandes nomes brasileiros, enquanto o compositor e maestro Camargo Guardini cuidava da parte musical. O libreto foi escrito por ninguém menos que Mário de Andrade. É uma obra curta com apenas um alto e 3 personagens: Pedro Malas Artes, Bahia e Alemão. Esta obra surgiu em um importante momento histórico do país, sendo lançado logo após a publicação de Macunaíma, livro de Mário de Andrade, assim como o anti-herói do livro. Pedro Malas Artes é um herói do povo, um malandro caipira. E se você acha que a ópera é pouco, já existia outra ópera que Malas Artes foi o protagonista muito antes dessa, Guarnieri. Em 1941, o compositor Oscar Lourenço Fernandes compôs Malas Artes com o texto de Graças Aranha. A Moreninha, de Ernest Malin, 1972. Ernest Malin é um compositor alemão, naturalizado brasileiro, em 1962. Escreveu 2 óperas, entre elas A Moreninha, com libreto de José Maria Ferreira, baseado no livro de Joaquim Manuel de Macedo. Ainda que o enredo, o compositor e o librista fossem brasileiros, sua estreia se deu na Alemanha. No Brasil, já foi encenada em diversas cidades do estado de São Paulo.